Uma aventura dramática inspiradora sobre um assunto delicado. Esse é um filme que foi feito para crianças e para adultos e vai te ensinar muito, não apenas sobre amizade, mas também sobre esperança e até mesmo como lidar com o luto. Vem comigo porque a gente vai falar sobre um filmão da Netflix que eu tive a oportunidade de assistir lá em 2020, em setembro de 2020, no Festival de Toronto. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre esse filme que me fez chorar demais na época que eu assisti. Mas antes da gente partir para esse papo sobre o filme O Homem-Água, não esquece do nosso combinado de sempre, ok? Já chega e se inscreve aqui no canal, checa se você tá com o sininho ativado também, porque às vezes acontece do YouTube te desinscrever, ok? Principalmente se você não deixa um recadinho pra mim. Então é importante que você se envolva comigo aqui no canal, porque daí quando você dá um like, deixa um comentário bonitinho, manda um beijo pra mim, fala qualquer coisa bacana, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e que você é um usuário ativo aqui, ok? Agora vamos falar sobre O Homem-Água. Gente, esse é o filme que marca a estreia na direção de David Oyelowo, que já interpretou o Martin Luther King numa das cinebiografias mais apaixonantes, que se chama Selma, Uma Luta pela Igualdade. Uma produção dirigida pela Ava DuVernay, que foi indicada ao Oscar. E aqui, gente, além dele estrelar essa produção, ele assume a direção, como eu falei pra vocês, que acompanha a história de um menininho chamado Gunther, que ao descobrir que a sua mãe está com uma doença em estágio terminal, decide ir atrás de uma criatura mística que, reza a lenda, tem o poder de driblar a morte. E nessa jornada ele não apenas vai encarar um mundo de aventuras, como gradativamente ele vai aprender a lidar com a terrível dor da perda, quando a perda está iminente e não há nada que você possa fazer. Então é aqui um garotinho que, de um lado, tem uma relação muito frágil com a sua mãe em virtude da sua saúde, e de outro lado tem uma relação muito frágil emocionalmente por conta de vínculo com o seu pai. E é um filme muito inspirador, que fala com as crianças em um nível de maturidade surpreendente. Vocês não têm noção do quanto o público infantil é capaz de absorver circunstâncias e até mesmo contextos tão complexos assim. E o David Oyelowo enxerga o público infantil em um nível de maturidade, em uma altura que é tão inspiradora, que faz com que essa produção não apenas se torne um deleite para as crianças, mas que também se torne até mesmo um instrumento de cura e, por que não, libertação para os adultos. É um filme puro, que fala sobre a amizade entre duas crianças que estão em contextos socioculturais bem diferentes. Eu não vou aqui expandir demais em relação à trama, porque eu quero que você assista esse filme. E é um filme que está disponível lá na Netflix para você assistir e para você se divertir com a sua família. Por ter uma censura super baixa, que é uma censura de 10 anos, esse é um filme que acaba abrangendo um público muito grande. E eu vou te contar, essa história de aventura tem um desfecho impressionante, que no final das contas fala sobre questões muito particulares e muito intimistas, como principalmente a dificuldade que nós temos em abrir mão das coisas, principalmente quando elas não estão diante do nosso controle. Nós todos temos, é claro, o desejo de controlar as circunstâncias ao nosso redor, né, gente? Quantas vezes eu já falei pra vocês aqui que a minha vida em relação ao lúpus, que é uma doença que não tem cura, mas que eu sei muito bem que Deus vai curar em algum momento na minha vida, sempre foi uma luta muito complicada, porque assim, a sua saúde está fora de controle, o seu corpo está fora de controle, e por mais que você tente manter as coisas em ordem, você nunca consegue atingir esse pleno controle, você não consegue segurar a sua própria saúde. Então, isso é algo muito difícil e algo que sempre foi muito difícil, desafiador para mim, porque a vida inteira eu tentei manter as coisas sempre nas minhas mãos, e o lúpus me ensinou muito o que é confiar em Deus e abrir mão do controle das coisas. E o filme aqui, O Homem-Água, fala justamente sobre isso, porque a gente está diante de uma criança que jamais deveria passar por uma situação dessa, de ver a sua mãe definhando com a sua saúde cada vez mais frágil, sem poder para fazer nada, né, gente? Sem ter condições mínimas de tentar resolver ou até mesmo diminuir um pouco a dor da sua mãe. E assistindo aquele filme,
eu fui muito trazida pela minha própria experiência, para a experiência da minha família, sabe? A minha avó, que é uma das minhas pessoas favoritas nessa vida, que desenvolveu um câncer terrível e acabou falecendo em virtude desse câncer. Uma das minhas melhores amigas, que também faleceu de forma super repentina, depois de muito tempo lutando contra um câncer. Ela faleceu no ano passado, a Indira. E assim, olhando para minha saúde também e olhando para o contexto global que nós ainda nos encontramos, né, que é o contexto de uma pandemia, e vendo todas essas coisas assim, e com vontade de controlar tudo, eu consegui enxergar nesse filme uma oportunidade valiosa da gente aprender a largar o controle e aprender a deixar o controle na mão de quem entende, que é na mão de Deus. E é um filme que foi muito inspirador, porque fala também sobre relações familiares desfeitas e como, mesmo diante de uma família que está desestruturada, é possível encontrar esperança e é impossível encontrar um renascimento dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio seio familiar. Então esse é um filme que, em suma, fala muito sobre cura. Tem uma direção muito simples, mas é uma direção muito lúdica. Por ser um filme que foi feito para criança também, ele é um filme que é muito dinâmico, que quer ser atraente aos olhos infantis. Então você vai ver a mistura de rabiscos, de desenhos, de contos dentro de uma narrativa que é uma narrativa mais linear também. Então esse é um filme que traz uma história que mistura muito sensações, que tenta ser uma experiência mais sinestésica para o público mais jovem, justamente fazendo essa combinação entre desenhos, entre imagens distintas e, é claro, o filme live action em si. Então é um filme que brinca com a imaginação da audiência o tempo todo, sempre puxando mais para a imaginação do público juvenil, mas, em se tratando do público adulto, se comunica com o público adulto em outro nível de maturidade, que é justamente a respeito de como está a sua família, qual tem sido o cuidado que você tem dado para sua família, como você pode resgatar a sua família se ela está desfeita ou está desestruturada, e como encarar os momentos de luta e de luto por perspectivas diferentes, tanto da perspectiva adulta como da perspectiva mirim. E uma das coisas que eu amei do filme é justamente o fato da gente ter uma aventura que é protagonizada por uma criança negra. Raramente nós tivemos filmes que tinham essa pegada de aventura que traziam protagonistas negros. Alguns dos seus clássicos favoritos só trazem elencos brancos. E é claro que isso é um problema muito crônico, que a gente já falou muito lá no passado em relação a como Hollywood não abria espaço para atores negros, mas se você for parar para pensar, filmes como Super 8, que não é tão antigo assim, ou até mesmo Os Goonies e tantos outros clássicos da sua infância, trazem apenas um elenco branco. E aqui o David Oyelowo, ele quis fazer justamente isso, fazer uma aventura familiar que mostrasse toda a narrativa pela ótica de uma criança negra. O fato dessa criança ser negra impacta em algum aspecto da narrativa? Não. E esse é um outro aspecto que torna o filme tão especial. Não é à toa que no momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme O Homem-Água tá no 4º lugar da Netflix, né? E eu lembro que quando eu assisti esse filme em setembro do ano passado, no Festival de Toronto, uma das coisas que eu mais pensava era o meu desejo de vir aqui conversar com vocês, assim, de igual para igual, com alguém que ou tem acesso ao filme, ou que já viu o filme, ou que pode ver o filme, porque ele tá disponível para assistir aqui no Brasil. Então, assim, foi um segredinho, digamos assim, né? Porque eu escrevi sobre o filme lá pro Cinepop, onde eu trabalho, mas foi um segredinho que eu tive que guardar por muito tempo, porque eu queria conversar com as pessoas sobre esse filme, mas não consegui, justamente porque ele ainda não havia sido lançado no Brasil. Mas o Homem-Água já está disponível lá na Netflix para você assistir, e eu aposto que você vai se apaixonar por esse filme. Deixe esse filme não apenas invadir o seu coração, mas invadir a sua alma. Deixa ele trazer lições valiosas para você, para sua família, que eu tenho certeza que quando você terminar essa sessão, você vai sair dali um pouquinho diferente, pelo menos. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque vocês sabem que tem muita coisa boa aqui. Então já chega e se inscreve, bota o sininho para funcionar. E não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!